Good morning for all. My name is Anderson Portela. I'm from Fluminense Federal University. I'm bringing our paper Drug Selection for Cargo Transportation in Brazil, a multi-criteria approach using the hybrid Marek WISP-S method. This paper was written with Professor Dr. Daniel Pereira and Professor Dr. Marco dos Santos. Here we go. Introduction. The problem: transport is vital for Brazil. 60% of cargo, responding for 6% of gross domestic product, but track selection is complex. The challenge: the industry faces high operating costs, poor infrastructure, reliability, performance, sustainability, and a lack of skilled labor. Efficient track selection is crucial to increase competitiveness and ensure safety and efficiency in the industry. Road transport is essential for internal and external trade, ensuring the supply of food, medicine, fuels, and other products. In addition to contributing to the flow of industrial and agricultural production. Objective: to apply a systematic objectivity hybrid MCDM method Marek WISP-S to select the optimal drug supplier, reducing subjectivity in decision making. The problem analysis. Fundamental objective: meet the industry's needs by selecting the best drugs aggregating value to supply to the supply chain. How? Workshops with logistics managers to decompose the objective into measurable criteria using problem-solving methods as VFT and framework for strategic decision making in the picture below results in 6 key qualitative criteria were defined from C1 until C6. The methodology. First, the definition of the research problem. Second, problem analysis with VFT and framework for strategic decision making. Third, theoretical background using Scopus database. Fourth, methods and materials appliance of Marek and WISP-S methods. Fifth, discussion and results. And sixth, final talks. The study used the Scopus database to explore decision-making methods MCDA, selecting the Marek method to determine weights and WISP-S method to order the alternative based on the Marek weights, creating the hybrid Marek WISP-S method. All calculation was made using Excel tool from Microsoft. Here is the criteria used: product quality, delivery reliability, sustainable practice, total of cost of ownership, performance, and fuel efficiency. 10 anonymized truck suppliers from A to J were evaluated and 6 criteria were selected. Results and discussion. Key finding for criterion weights. Total cost of ownership (TCO) is the most important criterion, 25.6% weight, as we can see in the graphic below. However, cost is balanced with other critical factors like deliverable reliability, 19.1%, and product quality, 17.7%. Key finding for supplier ranking. Top performers: supplier C, 1.000, supplier E, 0.990, supplier Y, 0.986. Critical insight: the top-ranked alternative C was not the cheapest option. Implication: the model provides a holistic view beyond just cost. The minimal utility gaps between top alternatives allow decision makers to consider secondary factors, example, payment terms, after-sales service proximity for the final choice. Here's the other ordination after method steps. The first one is
Alternative C. Conclusion. The Marek-Wispas method provided a robust, objective, and effective framework for drug selection, successfully integrating both economic and technical criteria. To better understand the robustness of the results, a sensitivity analysis was performed by varying the weight of the total cost of ownership criterion by more or less 20%. For this analysis revealed that supplier C remained the best alternative in all scenarios, confirming its superiority over the other suppliers. However, the other vendors had their positions in the ranking changed, indicating that the variation of the weight of the cost affects their rankings more significantly. This suggests that while cost is not the deciding factor for supplier C, it is more influential in ranking other suppliers. Industry value offers a reliable, replicable model for logistics companies to optimize fleet management decisions. Future work integration of the model with IoT platforms for real-time fleet management, application in other vehicle selection contexts, for example, bus, electrical vehicles, etc. Here is the reference for I'll use it in our paper. Thanks for your attention, and we are open for any question that you have about our papers. See you later. Bye. Olá, eu sou Ana Clara. Esse projeto apresenta modelagem, simulação e análise da rede de distribuição de Conchal utilizando o OpenDSS para estudos de sustentabilidade energética. O trabalho foi realizado pelos autores Tiago Rodarte Ricciardi, Fernanda Aline Cardoso e Silva, Benedito Donizete Bonato, Luiz Carlos Pereira da Silva e Gilberto de Martino Janúcio. O objetivo do projeto é implementar sistemas fotovoltaicos em edifícios públicos para reduzir os custos com energia elétrica e consolidar um modelo de transição energética sustentável e economicamente viável, que possa ser replicado em todo o território nacional. A metodologia utiliza a BDGD da ANEEL e o conversor DSS Python para modelar a rede elétrica de Conchal com dados públicos. Em seguida, o OpenDSS simula cenários de sistemas fotovoltaico distribuído e analisa seus impactos técnicos. Por fim, os resultados avaliam o desempenho energético e econômico, propondo diretrizes para a expansão no setor. O sistema de distribuição de energia do município de Conchal é operado pela Neoenergia Eletro e atende áreas urbanas e rurais. Com 16.269 consumidores, ele é composto por circuitos de média e de baixa tensão. A tabela apresenta o número total de unidades consumidoras públicas. São classificadas de acordo com o tipo de serviço e categoria de consumo. O estudo contempla 3 cenários com referência ao mês de dezembro de 2023. O primeiro cenário representa a configuração sem a geração distribuída. Já o segundo incorpora os sistemas fotovoltaicos, totalizando 343 instalações, com uma capacidade instalada de 5.989,02 kW. No terceiro cenário, são considerados 96 sistemas no setor público, gerando um acréscimo de 4.341 kW de capacidade instalada ao sistema. Os perfis de carga diário da subestação de Conchal foram analisados para os 3 cenários simulados. Observa-se que a presença de geração distribuída nos casos 2 e 3 contribuiu para a redução de pico de carga, sem provocar fluxo de potência reverso. No caso 3, essa contribuição é ainda mais expressiva, com uma redução de 31,8% no pico de carga da subestação, mantendo-se a estabilidade do fluxo de potência.
A integração de sistemas fotovoltaicos em edifícios públicos reduz custos e emissões, promovendo eficiência energética. Ferramentas abertas e dados geográficos garantem transparência e replicabilidade nos projetos. Municípios pequenos e médios podem liderar uma transição energética justa, inteligente e sustentável. Agradecemos o apoio financeiro parcial das instituições brasileiras que viabilizaram esse estudo. Hi, I am Camilo Rangel from UFSM and I will present our work entitled Evaluation Location and Scheduling Strategies for E-Micromobility Battery Swap Stations, a Monte Carlo Approach. Battery swap stations are an emerging technology that reduce waiting times, allow modular deployment, and support flexible energy transactions, making them a promising solution for micromobility. In this work, we focus on a practical application supported by FineApp. Our framework combines metaheuristic for scheduling with Reuleaux-based real-time control to capture daily impacts, and we use a Monte Carlo simulation to evaluate different location scenarios and quantify system effects. The photo shows the energy-to-go prototype with the electric motorcycle, which is already been installed. Our methodology starts with the BSS system platform, which defines how batteries are swapped, stored, and recharged. This platform integrates user demand, battery management, and grid operation, serving as the basis for our analysis. We simulate three scenarios: the base case without any BSS, the working case where batteries are recharged immediately after swapping with no optimization, and the optimized case, applying our scheduling and real-time control framework. The figure shows the IEEE 33 bus test systems used in the simulations. In this system, we consider the installation of 3 battery swap stations, and each of them could be placed in 3 different regions. The goal was to avoid placing them too close to each other, ensuring a more realistic distribution of the station across the network. By combining these placement options with demand variability, Monte Carlo allows us to explore a wide range of possible outcomes. The results show that the working case leads to lower efficiency, while the optimized case improves both economic and technical performance. Monte Carlo analysis identified 26 critical scenarios, concentrating in specific nodes where BSS placement creates stress of the system. In conclusion, strategic station placement is essential. We identified 26 undesirable cases, and the absence of optimized scheduling increased risk up to 21 times in economic terms. This confirms the importance of combining location and analysis with optimized control to maximize the benefits of battery swap station. We thank this organization for the support. This is the reference for our work, some reference. And thank you for seeing this presentation. Eu sou Emanuele Silva e hoje vou estar apresentando um trabalho intitulado Simulação de Fluxo Sanguíneo Coronário com base em dados fisiológicos reais. E esse trabalho foi produzido por mim, Emanuele Silva, por Henrique Brito, Damásio Júnior, André da Silva, Iago Moraes e Wellington Fonseca. O principal objetivo do nosso trabalho foi desenvolver uma ferramenta que conseguisse monitorar por muito mais tempo e de forma não invasiva e ela também conseguisse entender um pouquinho melhor da dinâmica cardiovascular. Na metodologia, nós começamos pela aquisição de sinais vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca e também a oxigenação. E nós utilizamos equipamentos bem simples, um sensor de pressão arterial e um oxímetro de pulso. E esses dados eles serviram para a gente construir a curva de pressão, que é o que alimenta, a nossa simulação. E para o modelo geométrico, nós utilizamos uma malha 3D e ela foi obtida a partir de repositórios médicos na internet e a simulação foi feita pelo software OpenFOAM. Além disso, nós desenvolvemos também um monitor que ele recebe tanto os dados de simulação, nas curvas de velocidade
unidade de pressão, como também ele recebe os dados vindo dos sensores, né, no caso do sensor oxímetro. E aí ele mostra pra gente a frequência cardíaca, mostra a oxigenação também, e essas duas curvas. E esse monitor ele foi desenvolvido usando o microcontrolador ESP32 e também utilizando Python, HTML e CSS. Aqui a gente pode visualizar, né, os resultados dos nossos sensores, os valores que a gente obteve, e a partir da literatura médica a gente consegue validar que foram dados normais, né, de um indivíduo saudável. E aqui a gente consegue ver a velocidade da nossa malha de simulação utilizando o OpenFOAM. Aqui nós conseguimos ver as nossas curvas, né, as nossas curvas de velocidade, curva de viscosidade, curva de pressão, e aí, através dessas curvas, a gente consegue ver que a simulação ela nos mostrou regiões de maior pressão na entrada da artéria, uma queda de velocidade nas bifurcações e uma alteração na viscosidade próxima às paredes. E tudo isso indica mudanças de esforço de cisalhamento e também regiões de turbulências. Aqui nós conseguimos ver o nosso monitor, nós temos também a nossa frequência cardíaca e a nossa oxigenação, e embaixo nós temos a curva de velocidade e a curva de pressão geradas pela simulação. Concluímos que esse estudo ele apresenta uma prova de conceito, né? Conseguimos integrar dados reais a uma simulação computacional e tem também um grande potencial para estar sendo utilizada, né, em tecnologias envolvendo telemedicina e cuidados personalizados. No entanto, ainda é necessário validar utilizando mais voluntários e mais dados e também realizar a integração de novos sensores para esse ecossistema. Os autores agradecem muito o CIAmazon e o LCAD, que foram os principais motivadores, os principais influenciadores para que esse estudo fosse desenvolvido. Essas foram as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Aqui é o contato, meu contato é Emanuele Duarte Silva para qualquer dúvida ou para quaisquer comentários relacionados ao tema. E foi um prazer participar e apresentar meu trabalho no Induscon 2025. Olá, meu nome é Icaro Freitas do Amaral Ribeiro e eu irei falar sobre o artigo intitulado Aplicação de redes neurais artificiais na análise de estabilidade de tensão em sistemas de potência. Primeiramente, é necessário entender a curva P em linha de transmissão. As linhas de transmissão e transformadores de potência são caracterizadas principalmente pela resistência, reatância e susceptância, conforme ilustrado no diagrama da figura 1. Agora, para análise de linhas fracas utilizando o método da curva PQ, é necessário conhecer o fluxo de potência de estado estacionário, sendo possível calcular a distância mínima deste ponto até um ponto de colapso de tensão, conforme ilustrado na figura 2. Então, qualquer ponto de operação abaixo desta curva PQ, haverá uma distância mínima até uma linha adjacente a esta curva, que é justamente o ponto crítico de operação de cada uma das linhas. Para descrever o método do índice de colapso de tensão, podemos separá-los em cinco passos. O primeiro passo é realizar o fluxo de potência do sistema testado. O segundo passo é obter a curva PQ das linhas de transmissão e transformadores de potência. O terceiro passo é calcular a distância mínima do colapso de tensão para cada uma das barras do sistema. O quarto passo é calcular o coeficiente que representa a região estável de operação para cada uma das barras. E o quinto passo é calcular o índice de colapso de tensão para cada uma das barras. Agora, com relação ao treinamento da rede neural, foram utilizados os seguintes dados de entrada: as potências ativas e reativas de todas as barras e as cargas conectadas às barras, baseado em uma curva de carga característica de consumo. Já o dado de saída é justamente o índice de colapso de tensão das barras. A rede neural artificial foi utilizada através de uma toolbox do MATLAB, sendo ela uma rede neural feed-forward de multicamadas com 2 camadas ocultas, conforme ilustrado na figura 4. Os resultados da metodologia utilizada foram considerados satisfatórios, sendo que ela foi capaz de generalizar muito bem, e a performance dela pode ser observada na figura 5 e 6. Para verificar a eficiência dessa rede neural treinada, foram inseridos dados desconhecidos durante seu treinamento para verificar os valores de saída estimados por ela e comparados com resultados feitos manualmente. Foi observado, como mostra a tabela 1, uma diferença percentual muito baixa, variando de 0,4% a 8,9%.
Os resultados se mostraram muito eficientes da rede neural, sendo ela capaz de calcular em tempo real a margem de estabilidade de tensão do sistema de potência. Essa funcionalidade pode contribuir para os operadores do sistema identificarem barras que estão próximas ao colapso de tensão, podendo aplicarem medidas mitigadoras para evitar isto. As referências utilizadas no trabalho são essas. Muito obrigado. Bom dia, me chamo Felipe Nery Marques Preste, sou aluno de mestrado de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Uberlândia e hoje vou fazer a apresentação do artigo escrito para a MISCOM 2025. O nome do trabalho que será apresentado é Criando Gêmeos Digitais no Renault, um caso de estudo utilizando o STM32L4 e o rádio Zigbee AT8-6RF233. O objetivo do estudo foi desenvolver um ambiente de simulação de firmwares sem a necessidade de hardware físico, tornando assim possível o desenvolvimento em um ambiente totalmente virtual. As motivações que levaram ao desenvolvimento do trabalho foram a necessidade de um método que agilize e torne simples o desenvolvimento e validação de firmwares para microcontroladores, que também auxilie na redução de custos e na otimização do tempo de produção, removendo a necessidade de manufatura e debugging do hardware do projeto. Para criar esse ambiente, foi utilizado como base a ferramenta de simulação de firmwares open source chamada Renault, onde foi implementado do zero um modelo digital dos periféricos dos microcontroladores da família STM32L4 e também do chip de rádio Zigbee AT86. Todos os periféricos da família L4 necessários para a simulação e o modelo do rádio Zigbee foram implementados na linguagem C# e adicionados no código-fonte do Renault. Aqui temos as imagens que mostram parte do desenvolvimento. À esquerda temos um exemplo de modelagem do periférico QWERTY para a família de controladores L4, e à direita temos um exemplo de um arquivo Renault Script, que utiliza os periféricos implementados do controlador L4 para formar o controlador específico do modelo L496. Aqui à esquerda temos um script de descrição da placa utilizada nos testes, que é composta pelo controlador L496 e o rádio Zigbee, e à direita temos um exemplo de um script de execução de testes, onde é utilizado para facilitar e automatizar toda a rotina de testes dentro da ferramenta Renault. Como resultado da simulação, temos aqui na esquerda os frames de dados Zigbee que foram enviados pela placa simulada, onde é possível ver nos logs a mensagem Hello AT86, que foi enviada por rádio. E aqui na direita temos os logs que mostram a subsequente recepção dos dados por Zigbee, exibindo a recepção que foi de uma string com a mensagem Radio Transmission 1. Como conclusão do trabalho, temos que um gêmeo digital para o controlador STM32L496 e para o chip de rádio AT86RF233 foi criado e utilizado com sucesso na simulação e validação de um firmware pronto para ser utilizado em aplicações reais, validando assim a capacidade do ambiente virtual de acelerar os estágios de desenvolvimento e simulação de firmware. Essas foram as referências. Muito obrigado. Greetings of the day. I'm Indu Chandran from Adani University, India. The title of my paper is FDNet, an open source multi FPGA testbed for distributed networking in UAV swarms. The global initiatives today have prioritized UAV networking to enable coordinated operations in complex environments. We see that field programmable gate arrays, or FPGAs in short, have been widely explored as a controller for these UAV systems. From the studies, we see that most of the design on FPGA include the neural network design, the path planning, and visual requirements. However, we also see that the hardware implementation has been limited, or the ones which are implemented remains limited to single UAV systems and not for a multi UAV network.
So in our model, we design a multi-UAV network with FPGA incorporated to demonstrate the scenario, we've considered a security aspect of eavesdropping the data by an attacker. Figure 1 shows a proposed model where each of the UAVs have an FPGA and Raspberry Pi interface with the camera module, and an attacker is trying to eavesdrop the data. Figure 2 shows a system design of a drone or a UAV where the core of the system is a flight controller interfacing with different sensors, and we also add on to a security unit where the FPGA comes in interface with the camera. Now, to provide security in such networks where multiple UAVs are communicating, we have selected a physical unclonable function, PUFs, a system, and here we've considered a ring oscillator PUF design as shown in figure 3. There are odd number of inverters creating a difference in the proportional propagation delay, and accordingly, each of the FPGA module will give us a physical physical uncloned key, which is used to secure the data. Figure 4 shows interfacing with an FPGA and Raspberry Pi. So FPGA interface with the camera. The camera captures images, encrypts it using this PUF key, which is forwarded to the Raspberry Pi, and then a communication is established with another UAV or the ground control station as required. This is a testbed setup that we've implemented shown in figure 6, where we've considered 3 FPGA boards where A and B are trying to communicate securely, where C is set up in the Prometheus mode as an attacker. Figure 5 shows a Vivax block design on Xilinx 2021 version. We have also analyzed the power analysis shown in figure 7 and the resource utilization shown in table 1. We see from both of these images that the power utilized is negligibly low, and the resource utilization is around lookup tables around 25%, flip-flops around 16%. Figure 8 shows a field testing where the system has been tested with 3 drones in the network, and one of it acts as an attacker. So the proposed design, the communication setup demonstrates a robust and efficient distributed networking scenario. And we've used ESP8266 as a Wi-Fi module for injured UAV communication. For future work, we aim to explore the effect of temperature variations on the path design of the FPGA. These are the references. Thank you. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe e eu vou dar início agora à gravação do vídeo para o Induscom. Falando um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho buscou aplicar modelos de machine learning no contexto de cidades inteligentes em Curitiba, com o intuito de buscar prever os atrasos nos veículos que operam no transporte público. Então, falando sobre a introdução e metodologia, os dados foram fornecidos pela URBS, que é a companhia de urbanização aqui de Curitiba, através da API própria deles, Então, cada veículo envia as informações a cada 1 minuto para a URBS. E a quantidade de dados fornecidas foi bem grande, assim. Então, foi filtrado, os 100 primeiros registros dos GPS dos ônibus aqui da cidade. Então, nessas informações, a gente tinha informações como o local onde o veículo estava, latitude e longitude, a rota que o veículo estava fazendo no momento, então, aonde que o veículo estava operando no momento que foram enviadas as informações, Havia também as informações de qual era a direção do veículo, então, se o veículo estava, por exemplo, indo para o terminal ou para o bairro, E esses dados foram usados como filters para o modelo de machine learning, aplicado, que no caso foi a regressão logística, no qual foi selecionado 70% para o treinamento e 30% para os testes, Como resultados, aqui eu apresento a matriz confusão, que foi gerada a partir do modelo, bem como os índices, de acurácia, precisão, recal e a film score. Então, concluindo, o trabalho, é um trabalho inicial, um short paper,
que buscou aplicar, né, machine learning no contexto de Curitiba. Então, falando um pouco sobre trabalhos futuros, né, que pretende se fazer a partir disso, são incluir, né, variáveis como chuva, eventos e possivelmente modelos mais avançados, né. Eu deixo aqui também os meus agradecimentos, né, à professora Marcela por todo o suporte do projeto e também ao TFPR. Que aqui eu deixo também as referências utilizadas no trabalho e o contato. Muito obrigado por assistirem. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Mendes Abdala. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Evaluating a Liquid-Cooled Heatsink for Drive Systems Used in Hybrid Electric Vehicles. O mercado de inversores para veículos elétricos cresce rapidamente, exigindo maior eficiência e menor volume. Esses avanços trazem desafios térmicos, já que a vida útil dos semicondutores depende da dissipação de calor. Como solução, desenvolvemos um dissipador com um duto usinado na carcaça do inversor e propomos seu modelo dinâmico de Foster para avaliar possíveis limitações de potência. O sistema de acionamento é composto por um inversor de 2 níveis e 3 fases, 3 módulos de GBTs da Infinium e é utilizado um controle orientado a campo, além de uma modulação Space Vector para acionar uma máquina de ímãs permanentes. O sistema de arrefecimento é composto por uma bomba de engrenagens, um reservatório, um radiador, um filtro na linha, motor e inversor, e aqui na imagem a gente pode observar então a serpentina do dissipador de calor. Desenvolvemos um algoritmo para estimar as perdas, cerca de 2,3 kW estimadas, e realizamos um experimento de aquecimento controlado para avaliar a troca térmica sem operar o inversor em potência nominal. Utilizamos o aquecimento de um único IGBT, validando as medições com câmera termográfica, termopar e o NTC intrínseco do módulo, como mostrado nos gráficos abaixo. No segundo ensaio, repetimos o procedimento com 2 GBTs e utilizamos 3 sensores no plate. Para a modelagem, consideramos a média da temperatura de entrada e saída do fluido. Para o modelo dinâmico, usamos a média das temperaturas dos sensores 2 e 3. Com os dados experimentais, obtivemos os parâmetros térmicos e verificamos no gráfico uma forte correlação entre o modelo e a curva de referência. Simulamos o modelo térmico de Foster com as perdas estimadas e parâmetros do módulo. O resultado mostrou temperaturas máximas de 144 graus nos IGBTs e 132 graus nos diodos, confirmando que o sistema de arrefecimento não limita a potência do inversor. Montamos uma bancada de testes e operamos o inversor em condições nominais para validar as perdas estimadas e medir a temperatura dos módulos, observando também tensões e correntes dos sistemas, como descrito no gráfico abaixo. O gráfico abaixo e a tabela apresentam os valores do ponto nominal, a potência de entrada e de saída, resultando em perdas de 2,34 kW, muito próximas do estimado. Nesta condição, a temperatura média dos módulos ficou em torno de 78 graus. Concluindo, temos os valores utilizados de dados de entrada, que conduziram a valores para o circuito equivalente. Como é visto, a temperatura de acomodação fica dentro dos limites de operação descritos para o módulo IGBT. Dessa forma, o dissipador projetado não limita a operação do inversor. Agradeço a presença de todos, agradeço ao Instituto Hercílio Randon e deixo o meu contato abaixo. Muito obrigado. Olá, me chamo Luiz Felipe Pugliese e darei início à apresentação do trabalho intitulado Implementação de Sistema de Automação de Subestações com Gateway Virtual de Protocolos. Como motivação do trabalho, sabe-se que a distribuição dos dados do Sistema Interligado Nacional é essencial para o controle e operação das subestações de energia, e nisso entra o contexto das subestações digitais, que vem para modernizar o setor elétrico frente ao aumento de demanda e avanço tecnológico. E a norma IEC 61850
garante padronização, interoperabilidade, confiabilidade e segurança na comunicação. Os IEDs são os principais dispositivos físicos usados na proteção, controle e supervisão, e a norma também vem para definir os protocolos por níveis de operação dentro de uma subestação, assegurando a integração e comunicação entre esses dispositivos. Então, o objetivo do trabalho é desenvolver um sistema SCADA para adquirir dados via a norma ISE 61850 e distribuir via DNP3. A justificativa disso que são protocolos definidos pelo ONS no contexto de subestações digitais, e a estrutura do trabalho vem com a simulação de duas subestações, sendo uma para proteção de um transformador e outra para comandos de leitura de manobra. E as ferramentas utilizadas são o Ellipse Power para o desenvolvimento, Infotech Simulator e ED Scout para simulação em campo. A arquitetura de rede da comunicação é representada na figura com os protocolos aplicados a cada equipamento. Os simuladores, o Infotech, ele permite que o sistema supervisório envie comandos para realizar manobras e envie status de equipamentos e valores analógicos, e o ED Scout ele permite a leitura de arquivos CIDs configurados no IED e a simulação dos valores associados a esse dispositivo. Então, como resultado, tem a tela de arquitetura de rede, mostrando toda a comunicação e os níveis dentro da subestação, a tela da subestação 1, que tem um botão de navegação para a tela do transformador, onde estão os pontos de proteção do transformador, e esses dados vêm do relé simulado no software do IED Scout. Tem-se as telas do transformador, a tela da subestação 2, assegurando os dados que estão disponíveis no simulador da Infotech, e por fim, uma tela de alarmes e de consulta de dados, todas comunicando diretamente com o banco de dados. Então, como resultado do trabalho, a gente ressalta essa importância da proposta, sendo um sistema inicial para compreensão de sistemas de supervisão em subestações brasileiras, no contexto de subestação digital, os benefícios que vêm da suporte e análise precisa a decisões estratégicas e seguras para o operador, e a capacidade de distribuição de dados, que é essencial ao controle do sistema interligado nacional devido a seguir requisitos dos órgãos reguladores. Então, como agradecimento, queria deixar um agradecimento ao ICT da Unifei Tabira pelo suporte financeiro e à empresa Metron pela disponibilidade de equipamentos e encorajamento ao trabalho. Muito obrigado. My name is Mateus, and I'm here to present a Lagrangian approach for wave-buoy systems. So the context of our work is on wave energy generation, so it's very well known that for wave energy devices, we need control to extract proper amount of energy. The problem is, due to the complexity of the systems and the fluid structure interaction, more specifically, there is a big complication in obtaining analytical models such that you can do control design. In this proposal, what we're trying to do is evaluate a Lagrangian mechanics approach to modeling these systems, and more specifically, here in this paper we investigate free decay dynamics and therefore energy and power as well. The basic methodology is defined by using Lagrangian mechanics. Given a total kinetic energy T and total potential energy U, we define a unique Lagrangian L for the system, which encodes the dynamic behavior of your system of interest. We extend by using Rayleigh function for the damper of the PTO, and we generalize the hydrostatic forces through a scalar potential. We adapt the Euler-Lagrange equation to account for all the forces involved in the system, and we find all the equations of motion for that system of interest. After the equations of motion have been found, the total energy and power can be evaluated for an individual point of the system or the total values using these equations. In the case study, we apply this methodology to a heave point absorber, in which we show that we can actually model the system using the methodology proposed. As a result, we show that the dynamics of the system can be shown. In this case, in the parametric analysis, we show
what is the effect of changing PTO parameters in the dynamic behavior. And we also show how that is associated with the energy and power produced by the system. So in conclusion, we propose an analytical model to model such wave systems, parametric analysis done to confirm such results. And we'd like to thank Research Ireland for the grant that allowed this work to be completed. Here's my contact, and thanks for watching. Good morning, good afternoon, everyone. My name is Luis Felipe Conrado, and I'm pleased to present a work titled Proposal for Evaluation of the Digital Health Strategy for Brazil. This research is the result of collaboration between researchers at UFI and UFRJ. The document details a digital health strategy for Brazil aimed at integrating digital technologies into the national health system. The main challenge is a gap between available technology and the capacity of health units to implement it, exacerbated by regional inequalities and governance issues. The paper goal is to produce a robust model to evaluate health establishments' readiness to adopt these technologies. Brazil digital health transformation is aligned with global standards and is implemented through three main axes that guide the digital program. The first one being digital health culture, training, and continuing education. The second one being technological solutions and digital health service. The third one being interoperability, data analysis, and dissemination. The core idea is to use the Copetech consensus model to configure out the best places to implement digital health technologies. The model works by comparative analysis, matching the demand for resources required by a specific technology with the supply of those resources, using fuzzy technology to include both concrete and subjective factors for a more realistic evaluation. The research proposes a model to guide the implementation of digital health in Brazil's public health system. It works by comparing what a technology needs to succeed with what a health facility can offer. By matching these two, the model identifies where the new technologies have the best chance of success. To operationalize the model, we create two matrices. The first one is the general factor demanding matrix, which you can see here. It maps each technology to the factors, indicating the level of demand for each factor. The second matrix is the general factor supply matrix. This one maps each health establishment to the set of factors, indicating how well it can supply each factor. The model processes data into a result matrix, which assigns a score to each technology. This score reveals the compatibility, implementation, feasibility. These two let decision makers quickly identify the best technologies for a specific health facility. In conclusion, this model provides a clear data-driven way to guide the implementation of digital health in Brazil. It helps to direct resources effectively and increases the chance of success for these new technologies. We would like to thank the Ministry of Health for funding and supporting the continuation of this research. Thank you all for your attention. And these are our references. Have a good day. Olá, meu nome é Pedro Coutinho, sou engenheiro de automação. Hoje apresento nosso trabalho sobre a utilização de redes autoencoders variacionais condicionais para expandir a base de dados de espectro Raman do coque metalúrgico, desenvolvida em parceria com Daniel e Adilson. O coque metalúrgico é fundamental na produção de ferro-gusa nas indústrias siderúrgicas, atuando como suporte físico, fonte de calor e agente redutor. Sua qualidade é medida por parâmetros como CSR e DI. Atualmente, esses parâmetros são obtidos por ensaios laboratoriais destrutivos que demandam tempo e têm custos elevados. A espectroscopia Raman surge como alternativa promissora por permitir medições rápidas e não destrutivas. Este trabalho propõe o uso de rede CVAE para ampliar a base de espectros de Raman do coque e avaliar modelos de regressão para prever os parâmetros de qualidade do coque.
A metodologia inicia na base de dados. Para montar a base, foram coletadas 77 amostras de coque em uma usina siderúrgica no Espírito Santo, no período entre outubro de 24 e abril de 25. Os espectros das amostras foram obtidos utilizando o espectrômetro Raman Mira da Metron. O coque analisado possui cerca de 90% de carbono e 10% de teor de cinza. Desses 10%, temos compostos como sílica e alumínio. O espectro Raman do coque revela picos característicos de carbono, sílica e alumínio. A metodologia consistiu em 4 etapas. A primeira, a preparação da base de dados utilizando a espectroscopia Raman, conforme supracitado. A segunda, a geração de amostras sintéticas utilizando o CVAE. Terceiro, o treinamento e validação dos modelos de regressão. E, por fim, a predição da qualidade do coque. Na rede CVAE, os espectros são codificados, as características são reduzidas a um espaço latente bidimensional, onde se observa a distribuição das amostras. O decoder por si reconstrói os espectros, preservando as informações relevantes, gerando assim novas amostras. Esse processo ampliou a base de dados, viabilizando o treinamento dos modelos de regressão para a predição da qualidade do coque. Os resultados das amostras demonstraram que a rede CVAE conseguiu gerar espectros sintéticos mantendo as características do coque metalúrgico. A expansão da base foi validada por análise de similaridade utilizando o MAP. No gráfico, os espectros sintéticos marcados com X estão distribuídos próximos aos originais. Além disso, é possível observar que os espectros de Raman sintéticos apresentam picos semelhantes aos originais. Esses resultados evidenciam a preservação e representação adequada do comportamento real do coque metalúrgico. Os modelos de regressão foram avaliados com a métrica de erro quadrático médio, o RMSE. Os resultados da predição de qualidade mostraram que o PLS foi o mais eficaz na predição, apresentando maior robustez e estabilidade. O KNN mostrou instabilidade e perda de desempenho com o aumento da base de dados. Já o SVR apresentou comportamento constante, mas sem ganhos relevantes à expansão de dados. Concluímos que a rede CVAE é eficaz em gerar espectros sintéticos semelhantes aos reais, validando seu uso como ferramenta de aumento de dados. Porém, os modelos de regressão testados não tiveram ganhos expressivos de desempenho com a base expandida. Para trabalhos futuros, recomendamos ampliar a base de espectros de coque e explorar arquiteturas mais avançadas como redes convolucionais. Agradeço a oportunidade de apresentar este trabalho e deixo aqui nossos contatos para futuras discussões e colaborações. Muito obrigado. Hello everyone, my name is Caio Andrade Rocha. Today I will present our paper entitled A Long-Term Evolution in CAT-M-Based Gateway for Serial Modbus Communication in Industrial Internet of Things Systems. This project was made at Senai São Caetano do Sul Faculty. For the problem statement, we can observe a rise demand for supervisory systems together with the connectivity aspects industrial scenario. With that, legacy PLC systems lacks wireless connectivity required on-site control and monitoring procedures. So, the main objectives of this project is to develop a Modbus RTU gateway with CAT-M connectivity. The PLC data will be published in a MQTT server. With that, we can replicate this methodology for legacy PLCs without connectivity. Based on protocols premises, the gateway hardware was developed on a PIC-18F microcontroller and interfacing with a SIM780 CAT-M modem and with RS-485 protocol transceiver. And then the Modbus data will be published on a MQTT server. By now, we can see the gateway flowchart. The data acquisition process is defined since the connection between the gateway and PLC up to the connection link between the 4G network finishing its publication by the MQTT worker server. On this slide, we can see a picture of the developed hardware gateway.
Now we can see the main data packets used in the project flowing through the UART line. The first proof of concept test was made using an Arduino simulating a Modbus RTU PLC, and you can see that the connection between the simulated PLC and the MQTT server between the 4G network was made successfully. The final test was made using an Altus XP325 PLC with Modbus RTU embedded protocol. The data packets were transmitted to the MQTT server successfully. We can conclude that the communication link between the PLC and MQTT server was made through the CATE-M network. Some attached intermittence was observed. The connection between the gateway and MQTT server was not made instantly. For further steps, an TIS and TRP test may be indicated in order to verify the best antenna position. Thank you for your attention, and your contacts are indicated on this slide. See you next time. Bem-vindos, eu sou Renan Freitas, da Universidade Federal do ABC, e nesta apresentação eu compartilho os resultados do nosso estudo, sendo ele um modelo de defesa cibernética de 5 etapas aplicado para sistemas de controle industrial no ambiente de indústria 4.0. Essa pesquisa foi realizada em conjunto com Silvia Titotto, Alexandre Acácio e Rômulo Lins. A apresentação está dividida em 5 partes: introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências. Vamos explorar o modelo proposto, como o modelo proposto pode reduzir o tempo de detecção de incidentes e os falsos negativos, com os focos nos níveis 2 e 3 da arquitetura Purdue. Na parte de metodologia, mostramos como foram feitas as referências utilizando uma revisão sistemática, como foram feitas a síntese cruzando com as normativas e guias como IEC 62443 e o NIST 882. Nos resultados e discussões, mostramos a nossa validação realizada em um ambiente de gêmeo digital, de Digital Twin, e como conseguimos a redução do tempo de detecção e a redução de falsos negativos. Em conclusão, mostramos os principais passos e próximos pilotos. Em referência, colocamos quais as principais guias de metodologias utilizadas e as referências de normativas utilizadas. Nosso objetivo foi propor um modelo de defesa cibernética em 5 etapas para sistemas de controle industrial, alinhado a padrões como a ISA IEC 62443, a IEC 27001, que é mais focada na parte de TI, e uma arquitetura de referência que é a NIST SP 882. A pergunta central que nós propomos é: como esse modelo que iremos propor pode reduzir o tempo médio de detecção e os falsos negativos em sistemas de controles industriais? O escopo abrange sistemas de controle distribuído entre os níveis 0 e 5 da arquitetura Purdue. O propósito é oferecer um caminho incremental, começando pela visibilidade dos ativos, passando pela segmentação, avaliação de risco, aplicação de controles e revisão contínua. Como elementos principais, temos controles PLC ou CLPs, controladores lógico-programáveis, sistemas supervisórios, gateways e protocolos comuns de comunicação em ambientes industriais. Com isso, chegamos a Olá,
Eu sou Thaís Matos Scott e apresento a aplicação de um compensador PI com detecção de pico para controlar o deslocamento dos pistões em geradores lineares a pistão livre, garantindo operação estável e segura. Nós modelamos o sistema acoplando a dinâmica mecânica e eletromagnética. A frequência de oscilação do pistão surge naturalmente do equilíbrio entre combustão, inércia e força de frenagem aplicada. Esses geradores se destacam por simplicidade mecânica e alta eficiência, mas como não tem manivela para limitar o curso do pistão, é preciso aplicar controle ativo. O desafio é manter o deslocamento dentro de limites seguros, evitando tanto colisões quanto falhas de ignição. Nesse fluxo, o deslocamento do pistão é convertido em sinal elétrico proporcional, que alimenta o detector de pico. Esse valor máximo é comparado com a referência. O PI gera um sinal PWM e o conversor boost aplica corrente de frenagem eletromagnética. A energia resultante é entregue a uma carga resistiva, fechando o ciclo de conversão elétrica. Nós testamos variações na força de combustão e, dentro de limites, a amplitude se mantém perto da referência de 4 centímetros. Quando o detector registra um novo pico, o erro é calculado e o PI determina o ajuste do duty cycle do PWM. Com isso, a força eletromagnética corrige os ciclos seguintes e, assim, a curva laranja vai convergindo para a linha tracejada. Na saída, conforme o gráfico abaixo, a tensão e a corrente se estabilizam e se ajustam à combustão, gerando uma potência média em torno de 6 kW. Por último, vemos a força mecânica dos pistões, em azul no gráfico abaixo. Ela vai reduzindo gradualmente e a força eletromagnética, em laranja, vai se ajustando em cada ciclo para conter a amplitude. A gente nota que a força mecânica é bem mais intensa, mas a força eletromagnética, mesmo menor, consegue se ajustar a cada ciclo para conter a amplitude. Esse equilíbrio é o que garante a estabilidade sem a necessidade de impor trajetória. A combinação PI mais detecção de pico, ela é simples, robusta e adequada a sistemas embarcados. Ela estabiliza a amplitude sem impor trajetória e prepara o caminho para integrar técnicas de maximização da potência e uma validação experimental. Eu agradeço a FINEP, a CAPES e a toda a equipe pelo apoio no desenvolvimento desse trabalho. A todos que estão assistindo esse vídeo de apresentação do trabalho de maturidade digital na saúde, uma revisão narrativa da literatura dos modelos de avaliação, desenvolvido em parceria com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Nosso estudo busca compreender como os modelos de maturidade digital têm sido aplicados no setor da saúde e quais são as tendências e desafios atuais nesse campo. O tema de maturidade digital vem ganhando destaque, principalmente após a pandemia da Covid-19, que acelerou o uso da tecnologia na área da saúde. Mais do que adaptar ferramentas digitais, a maturidade digital envolve integrar tecnologia de forma estratégica, sustentável e centrada no usuário. O nosso objetivo foi analisar os principais modelos de avaliação de maturidade digital utilizados em serviços de saúde e identificar lacunas e oportunidades para o avanço da transformação digital, especialmente em contextos públicos como o SUS. Realizamos uma revisão narrativa da literatura. Após a triagem inicial de 1.247 documentos, foram selecionados os 50 mais citados, e entre eles, 12 entraram nesse critério da relevância, e sendo incluídos na análise crítica. Essa metodologia permitiu identificar tanto os modelos mais consolidados quanto as novas tendências emergentes na área. Entre os principais modelos encontrados estão Digital Maturity Index, utilizado no Reino Unido, Framework, que
avalia a maturidade digital em consultas remotas e destaca a inclusão digital como dimensões essenciais. Também observamos novas tendências, como o uso de inteligência artificial, gêmeos digitais, internet das coisas, indicando uma evolução do conceito de maturidade digital. Nosso estudo reforça a importância de modelos inclusivos, adaptáveis, capazes de apoiar políticas públicas. Nosso agradecimento ao Ministério da Saúde pelo apoio financeiro dessa pesquisa, que integra um esforço nacional de transformação digital no Sistema Único de Saúde, com foco em desenvolvimento estrutural, qualificação de pessoas e padronização de processos para o fortalecimento do SUS. Segue aqui na apresentação algumas referências que foram usadas. Muito obrigada a todos que assistiram à apresentação até aqui. Olá, meu nome é Vanilze e vou falar sobre a análise da degradação interna em um transformador para instrumento de 230 kV a partir da medição de descargas parciais. Falhas internas em transformadores de instrumentos de alta tensão podem gerar perdas significativas. A integridade do dielétrico é essencial para a confiabilidade dos instrumentos de medição, de controle e proteção. Nesse trabalho, realizamos a degradação forçada e a monitoração das atividades de descargas parciais por meio do método elétrico padronizado, pelo método elétrico com sensor HFCT e pelo método acústico com sensor ultrassônico, para analisar a evolução das descargas parciais com a evolução da degradação desses dielétricos. Aqui nós temos a descrição dos equipamentos utilizados e a montagem do setup experimental com as medições HFCT acoplada, a medição acústica representada e a medição elétrica padronizada. A degradação interna controlada foi realizada a partir da extração de 1% da massa total de óleo a cada etapa. Para cada nível de tensão nominal ou condição de sobretensão, foi realizada também a medição de descargas parciais a partir das 3 técnicas. Paralelamente, foram alteradas as condições de estanqueidade, permitindo a entrada de umidade no equipamento por meio das válvulas de inserção de óleo. Na figura nós vemos a montagem e a conexão dos equipamentos ao arlante do ensaio e o detalhamento da inserção e extração dos materiais elétricos. Na tabela 1 são detalhados os processos de reinserção dos óleos isolantes e a alteração relacionada à condição de estanqueidade, além do valor total de óleo retirado de cada um dos equipamentos. Como resultado do método elétrico normatizado, observamos que para diferentes níveis de degradação e para o mesmo nível de tensão aplicada foi observado o aumento das atividades de DPs. E no cenário mais crítico, com 10% de variação, a tensão aplicada não passou de 90 kV por questões de segurança. Conseguimos avaliar o aumento das atividades de DP também pelo método elétrico com um sensor HFCT. Por fim, os testes demonstraram que a degradação interna causa um aumento gradual das descargas parciais e que esse aumento serve como um excelente indicador de necessidade de intervenção para evitar uma falha catastrófica. E a perda de estanqueidade do material é crucial, pois ela acelera o processo de degradação do dielétrico. Ambos os métodos elétricos, sendo padronizado ou com HFCT, demonstraram correspondência em relação ao aumento do nível de descarga com o aumento da degradação, validando os testes. A abordagem recomendada é uma multimetodológica que envolve visualização de diversos aspectos dos transformadores de instrumento. A investigação laboratorial é essencial para detectar as características dos perfis de falhas nesses equipamentos para contribuição com a manutenção preditiva eficiente desses equipamentos. Para mais resultados e para acesso total ao artigo, escaneie o QR Code abaixo. Good morning to everybody. I'm going to present my work that is Adaptive Genetic Algorithm for Distribution Expansion Planning considering sensitive industrial customers. My name is Gustavo Morales Espinosa.
We have that traditional distribution expansion planning overlooks the financial impact of both the sags and interruptions for industry-sensitive consumers. And also we integrate these investment technical losses and financial losses that consider reliability constraints. And we also use and create an adaptive genetic algorithm with a topology repair and stage penalties that accelerates convergence and reduce all the costs. For the calculus of these financial losses, we're going to produce short-circuit events. This is going to be random allocated. We're going to use a random duration of these short-circuit events. And we're going to assign a cost for every short-circuit event for each type of consumers. So as a result of that, we're going to have a SAIDI analysis of all the consumers. We're going to have a CCP and CCD analysis for industrial sensitive consumer. We're going to use analysis of financial losses for all the consumers. For the part of genetic algorithm, we're going to have a sub-optimization process that's going to be optimized by the pass of iterations. We're going to have a matricial encoding for our chromosome. We're going to have problems during the evolution process. That's why we present two solutions. For isolated networks, we're going to use a reconnection of this isolated group. For non-radial networks, we're going to use a random destruction of the mesh group. And for the results, we are going to present three strategies. That is a basic algorithm, genetic algorithm, elitis algorithm, and finally an adaptive genetic algorithm that includes dynamic mutation and crossover rates and elitism. For CCD and CCF limits, we're going to use estimated value for all these industrial consumers. And we analyze this all in the 12 bus network. Our results shows that this basic algorithms converges lowest. The elitism helps to converge faster, but our adaptive algorithm achieves feasibility earliest and maintains diversity and adaptive operators and delivers the most consistent improvement. So our conclusion is that this adaptive genetic algorithm achieves the most reliable convergence at the lowest overall cost. We incorporate financial losses, that is not considered in other works. We also shows that elitism improves stability over basic. Field-specific modeling of sensitive industrial customer is essential for real planning outcomes. Thank you. Olá, meu nome é Wellington Michael Santos Bernardes, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu apresentarei o trabalho intitulado como Questionando os colaboradores do setor elétrico, viabilidade de sensores vestíveis em equipamentos de proteção individual. Pois bem, o setor elétrico é uma atividade de alto risco, podendo destacar o choque elétrico que causa diversos acidentes e há uma alta taxa de mortalidade. Pensando em equipamentos em tecnologias emergentes e modernas, a meta desse trabalho consistiu em verificar a viabilidade de utilização de internet das coisas e sensores vestíveis em equipamentos de proteção individual para a redução de acidentes. A metodologia consistiu em realizar uma pesquisa de campo com profissionais do setor elétrico utilizando formulários Google. O questionário incluiu ter escala Likert, bem como questões abertas para explorar percepções e tecnologias. Foram selecionados aproximadamente 37 participantes para esta pesquisa. Os resultados apontaram um perfil de respondentes baseado em idade, experiência e conhecimento sobre sensores vestíveis e internet das coisas. Além disso, foram identificados os equipamentos de proteção individual mais
factíveis para a adoção de sensores. Dentre eles, podemos comentar as botas, luvas, trajes e relógios, conforme a gente vê nesta tabela em tela. Além disso, os resultados demonstraram as barreiras para a adoção desses sensores no setor elétrico. As barreiras apontadas vão desde custo, peso, durabilidade do material e exposição da privacidade. As principais conclusões apontam que os sensores vestíveis em EPIs podem melhorar a segurança no setor elétrico. Os trajes e outros equipamentos foram identificados como os mais eficientes para implementação. E o futuro aponta para o uso de sensores em miniatura e melhor atenção à privacidade. Aqui os agradecimentos e as referências deste trabalho. Muito obrigado.